Me conta para mim uma experiência com sobrenatural. Oh, meu Deus. O senhor é um homem de oração, Sim. homem que tem intimidade, que é envolvido nas coisas de Deus. Ministra pra gente algo, um testemunho. Esse milagre, é milagre, isso aqui é milagre que eu vou falar aqui, vai acontecer sobre a sua vida também. Se você crê, digita amém aqui. Você precisa estar em concordância conosco aqui. A Bíblia diz, se ambos não tiverem concordância, como ambos andarão juntos? Meu Deus. Jesus, ele disse, o que dois ligar na terra, será ligado no céu. Então, tudo que a gente aqui, em espírito, falar, você vai concordar aqui dizendo amém, assim seja. O que eu vou falar aqui, Deus vai fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre aquela pessoa que você ama e deseja viver o milagre da transformação e salvação. Digite amém aqui, se você crê. Um dia eu estava com um pastor na obra missionária, trabalhando na obra missionária, e a gente foi visitar uma família, a gente saía bem cedo, eu sempre ia nessa cidade para pregar, e indo nessa cidade para pregar, ele falou assim, vamos fazer visita. Eu falei, vamos embora, vamos fazer visita. E antes, nós foi para o monte, nós foi para o monte da oração, e estando no monte de oração, orando, saindo para fazer a visita. Porque assim Jesus nos ensinou, que ele passava horas e horas no monte. E quando ele descia, fazia o extraordinário. E a gente chegou nessa casa. Só que essa mulher, muito bem financeiramente, muito abastada, o marido dela ele é ainda fazendeiro, ele vendia bezerro, gado. Ele comprava bezerro por 500 e vendia por 2.000. Então é uma pessoa muito abençoada para a glória de Deus. Porém, ela tinha um filho muito rebelde dentro de casa, muito rebelde. E é uma questão, a gente que vem da dificuldade, a gente fica vendo essas regalias e fala, meu Deus, como que essa pessoa ainda é assim? Porque a gente que vê que eu falo na dificuldade, não tem assim o prazer do meu pai chegar assim, toma essa moto de presente. Meu Deus. Toma esse carro. Quando a gente vê, a gente fala, rapaz, que diferente. Meu Deus do céu, sim ou não? Podia ser na minha vida. Senhor! E esse rapaz, não que é errado fazer isso, não. Mas eles davam carro, deu moto para ele, tudo para deixar ele feliz. Porque se uma mãe, esse pai que está nos assistindo, uma coisa que deixa feliz é ver o filho feliz. E assim foi. Mas é uma rebeldia terrível, saiu de casa. Ele saiu de casa e foi morar com uma mulher, foi viver a vida dele. Está morando em outra cidade, mas aí começou com muita briga, porque se a pessoa não dá certo com o pai e com a mãe, não vai dar certo com ninguém. Se a Bíblia diz, honrai o pai e a mãe para que seus dias sejam acrescentados sobre a terra. Então, se essa pessoa já não honra o primeiro princípio paterno, de casa, ela não vai dar certo com nenhuma pessoa. Não respeita o pai e a mãe, com certeza, na hora que casar, vai dar errado. Marido, vai bater na mulher. Vai ficar. E aí, a mãe recebeu a notícia, mãe, eu estou desempregado, a coisa está feia aqui para mim. Começou a chorar e falar para ela, isso a gente não sabia ainda. Mas aí ela chegando, ela falou, pastor, vem aqui em casa fazer uma oração, porque eu não vou falar o nome, a pessoa, meu filho está assim, assado, e tá difícil a gente lidar com ele, e ele está morando fora, em outra cidade, com uma moça que ele está uma briga, está desempregado, está desesperado lá. Eu queria que Deus trabalhasse. E pensa num camarada de coração duro. Pense um camarada de dura servidão, um coração duro, que não ouvia a palavra, que não queria saber do Espírito Santo, de Jesus, de Deus. Você falava de Deus, a mãe falava de ele, não queria saber, então. Pessoa muito dura de coração, muito rebelde de coração, dura servidão. Mas a mulher de Deus sempre crendo no milagre. E ela falou, pastor, vem na minha casa. O pastor amigo meu ligou para ela e falou assim, vou aí hoje. Eu estou com um profeta aqui, eu estou com um homem de Deus aqui, com o pastor Gabriel em casa, a gente vai aí. Só que eu nem sabia da situação. Eu estou contando aqui porque depois me contaram. Depois que a gente saiu lá da casa. E aí a gente saiu do monte e foi para casa. Chegando em casa, graças a Deus, essa mulher sabe honrar um profeta, sabe honrar um homem de Deus. Você está lembrado quando Saul ainda não era rei, ele perdeu a jumenta? Sim. A Bíblia diz então que o servo de Saul soube que o profeta Eliseu estava em Betel. Então Saul disse assim, então o servo disse a Saul, falou, 3 dias caçando a jumenta e não achava essa jumenta de forma alguma. Até que o moço falou, só tem um profeta aí, que se a gente for ter com ele, ele vai revelar e vai falar onde está essa jumenta.
que Saul falou assim? Como eu irei se eu não tenho um presente para honrar o profeta? Meu Deus. Tremendo. Se eu não tenho uma oferta que eu não é oferta que eu falo de dinheiro, nada é princípio de honra. Se eu não tenho nada para abençoar ele, para honrar ele, o rei Saul, o capitão Saul, falou isso. Então o moço falou assim: não, eu pego do meu e a gente vai lá até o profeta. E essa mulher nos recebeu assim, com muita uma mesa farta, como eu disse, foi de manhã, muito bem, assim, graças a Deus. A gente estava até numa consagração, foi até uma peleja sentar naquela mesa, e conversa vem, aí o pastor falou que estava com, então vamos orar, pastor Gabriel, então vamos orar. Aí nós ficou de pé, e ele falou: pastor, pode orar. Eu falei: amém. E aí, sem saber de nada, a gente começou a orar, ela começou a chorar. E eu coloquei as mãos sobre os ombros dela e falei: mulher, agora, falei com ela, falei assim: agora eu estou visitando aquele moço. Meu Deus. Eu disse assim: o rebelde vai sentar na mesa, vai comer do pão e vai beber da água. Meu Deus. Eu falei assim: agora. Ela é Maraxã da Arábia. Eu estou indo de encontro com aquele moço rebelde. E eu vou te fazer ele pedir perdão. Ele não conversava com o pai. Eu vou fazer ele pedir perdão. Meu Deus. Diante de Deus, quando eu entreguei essa profecia para ela, a gente está falando de experiência da itinerância. Sim. Quando eu entreguei e falei: assim diz o Senhor, o telefone dela toca. Meu Deus. Quem que estava ligando? O filho. O filho rebelde. Meu Deus, ó. O filho rebelde ligando, chamada de vídeo. Adivinha o que estava acontecendo com ele? Chorando. Meu Deus. Chorando, e a primeira coisa que ele falou para a mãe dele: mãe, me perdoa. Meu Deus. Ele falou assim, ele não